Mateus 16, 24. Vamos ler juntos, bem forte? Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém. A vida só encontra sentido pleno quando ela está conectada em Deus, que transforma, que restaura e dá novo destino. O discipulado começa com o reconhecimento da necessidade que nós temos de Deus e a entrega do nosso coração. Não se trata apenas de um momento espiritual, mas de uma decisão contínua de seguir, aprender e viver segundo os caminhos de Cristo. Ser discípulo vai além de adquirir conhecimento. É mais do que sentar com um crente novo na fé e estudar os primeiros passos na fé. Não, é muito mais do que isso. Muito mais. É assumir uma postura de aprendiz. Diga comigo, é ter um coração ensinável. Mais forte. É ter um coração ensinável. Dê um glória a Deus. Pergunta quem está do seu lado: você é ensinável? Isso é difícil. Você é ensinável? É assumir a postura de aprendiz que pratica aquilo que aprende. É alinhar vida e fé, palavras e atitudes. O discipulado não é teoria, é vivência. É vivência. O chamado de Jesus é segui-lo. Tome a sua cruz e siga-me. E esse convite carrega consigo responsabilidade. Antes de ensinar é necessário viver. Antes de formar discípulos é necessário ser discípulo. O discipulado começa aos pés de Cristo, aprendendo com Ele, permitindo que seu caráter seja formado, forjado, colocado na forma de Deus. Seguir Jesus exige renúncia. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Seguir Jesus exige renúncia. Não é adicionar algo à vida, mas redefinir completamente o que tem valor para nós a partir de então. É abrir mão da própria vontade para viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nesse caminho, tanto o discipulador quanto o discípulo possuem responsabilidades claras. Ouço o que lerei. Quem discipula precisa entender que não vive mais para si, mas para Cristo. Não forma pessoas para si mesmo, mas aponta para Jesus. Sua vida, minha vida, precisa refletir integridade, coerência e verdade, pois o exemplo fala mais do que palavras. O discípulo precisa desenvolver a vulnerabilidade, permitindo que Deus trate as áreas profundas do seu coração. O discipulado é um ambiente de cura, de crescimento e transformação. Também exige convicção, pois seguir a Jesus tem um custo. Diga, tem custo. E esse custo precisa ser assumido com consciência. O evangelho não é apenas conforto. Diga, o evangelho não é apenas conforto, mas também confronto. Diga, ninguém cresce sem confronto. Repita isso. Ninguém cresce sem confronto. Nós ouvimos aqui o casal falando, 19 anos de casado, e eles trataram de coisas que eles jamais tinham conversado entre si. O nome disso é
confronto. Cada um abrindo o coração, falando, tratando. E eu vou te dizer algo que é muito forte. A pessoa primeira que Deus colocou na sua vida para te confrontar é o seu cônjuge. Ei, mistério. É pedra no rio. Vai batendo uma na outra, batendo, tirando as quinas e vai ganhando forma, vai arredondando. Ontem estávamos numa reunião de discipulado com vários novos na fé. E falávamos, e ele dava testemunho, contava sobre a vida dele, de tantas guerras. E depois ela foi falando também, e eu fui olhando e disse assim. Aí eu falei para ele assim: Deus te deu a mulher que você precisava. Aí eu ainda brinquei e falei assim: para um bicho doido, tem que ter uma mulher muito forte. Eu louvo a Deus pela mulher que Deus me deu. Todo mundo que ouve, quem conhece já sabe, mas quem não conhece mais de perto, olha com essa vozinha doce, mas não sabe a leoa que é. Quantos confrontos, quantas vezes me confronta. Louvado seja Deus. Então repita: sem confronto não há crescimento. E se você não confronta, você adoece. Sabia? E aquele que não é confrontado não cresce. Quantos estão entendendo? Dê um glória a Deus. Então a sua mulher é a sua lixa. E você é a lixa dela. Vamos lá. Mas eu quero entrar em dois personagens aqui. A história do profeta Natã, ou do confronto de Natã na vida de Davi. A Bíblia diz que no ano em que os reis saíram à guerra, tinha um tempo, meses do ano, a ocasião a cada ano, e Davi saía todos os anos. Ele era guerreiro, mas teve um ano que ele não foi. Os soldados foram, o comando de guerra foi, mas ele ficou em casa, sem fazer nada. E diz a Bíblia que ele ficou lá, passeando. Como é que fala? No terraço. E ele viu uma mulher tomando banho, e essa mulher era muito bonita. O capeta pôs a mulher lá para ele ver. Eu não sei se ela também quis que ele o visse. Ele viu, gostou do que viu. Diga comigo: mente desocupada é oficina do diabo. Hoje tem muita gente que não está no terraço, mas está no celular, acessando vídeo pornográfico, coisa feia, né? Uns homens velhos no celular vendo putaria, vendo pornografia. Os homens correm mais risco, porque eles são motivados pelo olhar. Mas tem muitas mulheres também acessando pornografia. E Davi então manda perguntar quem era aquela mulher. Informaram para ele: essa mulher é mulher do seu soldado Urias, que era da elite. Urias era do time dos 30 maiores guerreiros de Israel. Meu Deus. E Davi então mandou buscá-la e dormiu com ela. Foi uma noite, mas foi suficiente para ela engravidar. Foi pimba,
Passa os dias e ela manda a notícia para ele que está grávida. E ele endoidou, mandou que trouxessem, tirassem da guerra, do fronte da batalha, e trouxessem o soldado Urias. Urias vem e ele pede notícia da guerra, e ele dá. E depois ele manda Urias para casa, vai para casa descansar, ver seus filhos, dormir com a sua mulher. Só que Urias era tão fiel que ele não foi, dormiu na porta do palácio. Meu Deus. Os fofoqueiros de plantão avisaram o rei, porque tem a turma que não te confronta não, tem a turma que está nos bastidores falando mal da sua vida, mas perto de ti está falando o que te agrada. Informaram para ele que ele não dormiu em casa. E Davi então manda buscá-lo novamente. E ele então dá um banquete e embebedou o homem, encheu ele de bebida. O homem ficou bêbado. E ele então manda o homem para casa, dormir com a mulher. Só que o homem é tão fiel, tão íntegro, que ele não vai, e ele dorme de novo na porta do palácio, lá com os guardas. Contaram para Davi, Davi o chama, e aí pergunta, ele disse que não iria, porque os seus companheiros, os soldados, estavam correndo risco lá no fronte de guerra. Como é que ele iria para casa para dormir com a mulher, para ter prazeres? Davi então faz algo muito pior. Davi escreve então a sentença dele e manda uma mensagem para Joabe, o comandante do exército, dizendo: quando a guerra estiver mais renhida, estiver mais forte, vocês deixam Urias à frente, afasta e deixa que ele morra pelos inimigos. Quem é que levou a carta, a sentença? Urias. Não abriu, porque o homem era íntegro, fiel. E isso acontece. O homem morre. Mandam a notícia para ele. Ele se alegra. E a seguir toma a mulher como esposa. Por que ele queria que Urias dormisse com a mulher? Naquele tempo não tinha exame de DNA. Se ele dormisse com a mulher, um atraso de uma semana, duas, qualquer coisa assim, um mês, estava tudo certo. E ele manda essa mulher. Só que começou a acontecer uma coisa com ele. No Salmo 32 ele diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Pois a tua mão pesava sobre mim, era o Espírito de Deus confrontando-o todos os dias e dizendo a loucura que ele tinha feito. E ele diz: o meu vigor, a minha energia se tornou em sequidão de estio. É como um plantio de milho que morreu, está mirrado. Só eu perdi a graça, eu perdi a vida, eu perdi a alegria, eu perdi a paz. Só que Deus tinha um Natã para a vida de Davi. E Deus tem levantado ao longo da sua história, Natã na sua vida, e às vezes você nem percebe. Como eu disse, às vezes é a sua mulher, o Natã, que Deus levanta e você não percebe. Fica bravo, esturra. E aí vem Natã, amando do Senhor, falar com ele, correndo o risco de ser decapitado, degolado. Vai confrontar o rei, o todo-poderoso, o grande Davi. Mas ele, com graça e com sabedoria, ele chega e conta uma parábola. E nessa parábola ele diz: rei, existia um homem
muito rico. Ele tinha muito gado e muitas ovelhas. Chegou na sua casa um amigo seu para visitá-lo, e ele resolveu matar uma cordeirinha, um cordeiro, para festejar com um amigo. Só que ele não pegou do seu rebanho, ele foi lá e pegou a única ovelhinha que aquele pobre homem tinha, que inclusive até dormia nos seus braços. Meu Deus. Aí Davi ficou bravo, seu senso de justiça se levantou e ele disse: tal homem deve morrer. Liberou a sentença. E Natan agora olha para ele, aponta o dedo de profeta, que é esse, né? E diz assim: você é o homem, você é o homem, porque você tinha muitas, falando de mulheres que ele tinha, mas você resolveu tomar a única que Urias tinha, que dormia no seu braço. A Bíblia diz que ele caiu em si e diz: pequei contra Deus. Pequei. Reconheceu o pecado. E o profeta diz: Deus lhe perdoou, mas o filho que você teve com ela vai morrer. Davi vai para casa e o menino adoece e ele entra em batalha. Oração, oração. Não comia, jejum, não se banhava, dia e noite ali, enquanto o menino está doente, ele está clamando. E esses dias eu parei para pensar: por que Davi sabia que existia uma sentença de morte para o menino, como juízo para o pai e para a mãe? Porque o menino, o sofrimento é enquanto estava doente, mas a partir do momento que ele morreu, ele vai para a glória, para o descanso eterno. Mas o sofrimento dos pais continuava, sim ou não? Aí eu me perguntava: Senhor, por que Davi, sabendo que tinha uma sentença de morte, ele continuou orando, clamando, jejuando, para que o Senhor curasse o menino? E aí me veio ao coração: porque Davi era um adorador, ele conhecia o lugar do altar, ele conhecia o lugar da presença de Deus, ele conhecia o lugar da intimidade, ele sabia que o seu Deus era vivo e que lhe respondia às orações. Então ele fez o que ele sempre fez, ou que ele voltou a fazer, o que ele tinha parado de fazer por quase um ano. Voltou para a presença do Senhor, sabia que ele é misericordioso, sabia que ele é gracioso, e ele então está clamando. E depois ele diz: quem sabe ele ouve a minha oração e muda de ideia. Só que o menino morre. E aí seus súditos, com medo de falar para ele, mas ele percebeu a agitação, o burburinho, e ele pergunta: e o que há com o menino? Ele morreu? Confirmaram que o menino morreu. E diz a Bíblia que então ele levanta, preste atenção, entra na casa do Senhor e adora a Deus. Tomou banho, se alimentou. E os súditos não entenderam nada, o alto comando não entendeu nada, e perguntou: mas peraí, não dá para te entender. Quando o menino estava mal, você não comia, você jejuava, você não se banhava, você não barbeava-se. E por que depois que o menino morreu, você tem essa atitude? Ele disse assim: porque Deus fez o que ele decidiu fazer. E eu orava para que, na esperança que o Senhor, que é rico em misericórdia, tivesse misericórdia de mim e curasse o menino. Mas ele não quis fazer, então morreu. Não há mais sentido de eu orar, porque eu não posso trazer a criança a mim, mas eu irei a ela. Isso é, chegará o tempo que eu vou morrer e eu vou me encontrar com ela. Queridos, Davi reconhece no encontro com Natan: pequei contra o Senhor.
É nessa ocasião que ele escreve o Salmo de número 51. Todas as vezes que você lê a Bíblia, o Salmo 32 e o Salmo 51, lembre-se que eles estão relacionados a esse momento dessa situação com Batseba. E no Salmo 51, versículo 1 ao 4, ele diz assim, olha a oração que ele faz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente, contra ti pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos, para que sejas justificado quando falares e irrepreensível quando julgares. Versículos 16 e 17. Pois não te agradam os sacrifícios, senão eu teria oferecido. Em holocausto o Senhor não se deleita, não tens prazer. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezas. Você dá um glória a Deus? A consciência de Davi sobre o pecado, o desejo de purificação, o reconhecimento do justo julgamento de Deus e a compreensão de que Deus quer, são todos claramente expressos no Salmo 51. O versículo 13, parte B, e o 14, fala do perdão e as consequências imediatas do pecado de Davi. E Natã disse a Davi: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Contudo, por causa desse ato, deste motivo, para que os inimigos de Deus blasfemem contra ele, também o filho que te nasceu da mulher vai morrer. O Senhor perdoou o teu pecado. O perdão de Deus foi imediato. Deus não exigiu um período de provação. Deus diz: não morrerás. Ele diz: quem fez isso deve morrer e restituir 4 vezes mais pela ovelhinha que comeu. Esse foi o julgamento de Davi. Mas Deus está dizendo: você não vai morrer. Que bênção se toda vez que nós agíssemos mal, pecássemos, tivéssemos o coração duro, resistente, tivesse um Natã para nos confrontar. Porque o pecado nos cega. O pecado tapa a nossa consciência e nós não conseguimos perceber que estamos errados, ainda que a nossa alma esteja gritando, sabendo que o Espírito de Deus agora já não está agindo mais na nossa vida. Quantas vezes não recusamos escutar quem toca em nossas feridas? Quantas pessoas já saíram da igreja porque foram confrontados no seu erro, no seu pecado, e eles não gostaram, não receberam bem? Quantas pessoas cheias de mimimi, e que quando confrontadas por um Natã que Deus colocou na sua vida, você não recebe bem, e aí você muda de liderança dentro da própria igreja. Sai de um pastor, vai para outro dentro da igreja. Sai de um grupo de pastoreio e vai para outro. Não gostei, não fui com a cara. Não, é porque Natã está te repreendendo e você não quer crescer. Repita comigo: sem confronto não há crescimento. Quantas vezes Deus levanta pessoas para falar, Natãs, para falar conosco: saia disto, largue aquilo, se afaste, recobre o juízo, põe a mão na cabeça, se levante, saia desse lugar, saia dessas amizades. Quem aqui nunca ouviu isso? Quem aqui não teve a própria mulher como uma Natã na sua vida tantas vezes para dizer: saia desse ambiente, saia desse lugar, saia dessas amizades? Quantos pais fazendo um papel de Natã, o confrontador, falando para os filhos, e os filhos continuam de coração duro, inquebrantáveis, e os pais dizendo: não é esse o caminho, fuja das más companhias. Por quê?
porque os relacionamentos nos moldam. Não existe uma pessoa na face da terra que não é moldada por relacionamento, para o bem ou para o mal. Diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. Esse provérbio antigo. Salmo 1 fala: bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos escarnecedores, não se assenta à roda. Que mais? Não segue o conselho dos ímpios. Antes, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o nosso lugar. Vaidosos como Davi, somos severos com os pecados dos outros. Quem fez isso tem que morrer. Ele fez muito pior do que roubar uma ovelha. Ele roubou a mulher e matou o marido dela. Quantas vezes somos severos com o pecado dos outros, mas queremos misericórdia para o nosso pecado. Aí a gente se desculpa. Porque eu estava estressado. Põe culpa no TDAH, põe culpa no autismo, põe culpa no TOD, põe culpa em todo mundo. Não assume a responsabilidade pelos seus próprios erros. Não é gente suficiente para dizer: eu pequei contra Deus. Você já parou para pensar o burburinho que estava acontecendo no palácio, longe da presença de Davi? Todo mundo zoando, todo mundo comentando do pecado dele. O rei mandou matar o homem. Aí aqueles escrachados assim, comeu a mulher dele, tomou a mulher e matou. E matou um soldado da elite, dos mais fiéis e condecorados que ele tem. Quantas vezes somos duros com o pecado dos outros, mas condescendentes, misericordiosos com o pecado daqueles que nós amamos. Não é assim? As pessoas que a gente gosta, aí a gente é mais misericordioso. Mas aqueles que a gente não vai muito com a cara, a gente pega pesado. A gente quer juízo sobre eles, faltando misericórdia. Sai falando. Quantos crentes fazem um papel do Satanás? Crentes, líderes às vezes, de sair para a rua fora, comentando sobre as misérias da casa dos outros, da vida das pessoas. Lá na minha igrejinha no interior, é a primeira igreja que eu fui pastorear, eu inventei uma oração 3 horas da tarde para as irmãs. E eu ia orar junto com elas. No início a oração era uma bênção, apesar de ser uma igreja tradicional. Mas era uma bênção. Mas com o passar do tempo o diabo entrou no negócio. Porque a oração virou uma reunião de fofoca. As irmãzinhas, todo mundo sentadinho assim naqueles bancos de madeira. Todo mundo assim olhando para frente. Aí tinha uma irmã fofoqueira, que ela chegava assim: ei, irmã, eu queria pedir que a gente orasse por fulana de tal. Aí todo mundo assim: hã? Que houve com ela? Aí ia contar o pecado, o problema na família, na vida. Misericórdia! Um dia eu cheguei bravo e falei: isso aqui é do diabo. Isso aqui virou uma reunião de fofoca. Porque vocês têm prazer de parar para ouvir sobre o fracasso dos outros, o pecado dos outros. Todo dia a irmãzinha chegava com a denúncia nova. Às vezes o pecado pode ser lascívia, a indecência, a preguiça, a crítica desmedida,
a insatisfação, a avareza, a gula, a soberba. Cercamos os pecados em nosso coração, protegendo-os, mas é quando os depuramos na luz de Cristo que encontramos vida. Aleluia! Certamente para todos esses pecados, Deus concede cura, perdão e solução. Você pode dar um glória a Deus? Por mais doloroso que seja, Davi agora enfrentou a morte de um filho. É ouvindo nossos Natãs que conservamos o dom da vida que Deus nos concede. Mas é bom dizer, se o pecado gerou a morte, a graça gerou Salomão. Deus perdoou, agora ela é esposa dele de fato, porque o homem morreu. Amém? E agora ele deita com ela de novo e nasce um menino chamado Salomão. Salomão. Vou te falar o apelido que ele ganhou de Gedidias, amado de Yahvé. Davi pecou, mas Deus não o abandonou. Ele enfrentou consequências, mas ele continuou sendo do coração de Deus. Portanto, se o diabo tem te acusado dia e noite por comportamentos, posturas, pecados, desobediências que você tem tido, Deus tem levantado Natãs na sua vida para te chamar à responsabilidade, ao posicionamento. Eu quero te dizer que o Senhor não abre mão de ti. Ele continua te amando e Ele perdoa o seu pecado e joga distante, assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim lanço sobre ti as minhas misericórdias. Esqueço o seu pecado, lanço no mais profundo mar, no mar do esquecimento. Nasce outro filho, e o nome é Gedidias, amado de Deus. Davi tinha inúmeros filhos, tinha primogênitos, que por ordem natural seria o rei sucessor. Mas quem Deus levanta é Salomão, porque Deus é o Deus da graça, Deus é o Deus do perdão, Deus é o Deus que restaura, Deus é o Deus que levanta, Deus é o Deus que devolve a honra, que devolve a dignidade. Oh, tem alguém vivo aqui? O meu pecado e o seu pecado nunca será maior que a graça de Deus. Você é de Deus. O Senhor te ama. O Senhor continua com um plano maravilhoso para a sua vida, porque Deus tinha prometido a Davi que ele assentaria no trono e que ele daria filhos para assentar no trono depois dele. Não faltaria jamais alguém da sua descendência que vier assentar no trono, que foi o contrário do que aconteceu com Saul, que Deus eliminou todos, inclusive Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, é da tribo de Judá, é da descendência de Davi. A Batseba está na genealogia de Jesus. Pare de ficar se acusando. Tem gente aqui que até hoje o diabo vem na sua mente e fica lembrando o seu pecado, o seu passado. Toda vez que ele fizer isso, você para a bocona bem grande assim: oh, glória a Deus, eu não devo mais nada. O sangue de Jesus passou sobre a minha vida. Anamachou candará na soura bacandamaná. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim: corrige, diga, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade, isto é, com paciência e doutrina. Paulo, como discipulador, escreve a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, capítulo 2, versículo 5, e ele diz assim: a verdade é que nunca
nunca usamos de linguagem de bajulação. Como vocês sabem, nem de intuitos gananciosos Deus disto é testemunha. Eu posso dizer isso porque pela graça de Deus eu nunca passei a mão na cabeça de ninguém, rico ou pobre. A verdade que tinha que ouvir, sempre ouviu. Porque nós temos que prestar contas da sua vida diante de Deus. Porém, esse ministério não é só meu, esse ministério é seu também. Confrontar, e ninguém gosta de confrontar. Acha mais fácil contar para os outros do que chamar a pessoa e confrontar em amor, com paciência. Ah, mas eu sou assim mesmo. Está errado. Você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu falo o que eu penso. Está errado. Você só fala se o Espírito de Deus mandar. As suas palavras têm que ser palavras que edificam, que abençoam. Porque falar a verdade sem unção, sem amor e sem graça não cura, não restaura, abre porta para o diabo. E nisso eu lhe digo, eu já errei muito, porque já fui muito duro tantas vezes, falando o que era certo, mas da forma errada. É falado em amor. Diga, confronta-se em amor. Louve o nome do Senhor, dê um glória a Ele. Aleluia. Estou caminhando para terminar. Não dá para esgotar esse tema hoje. Nunca deixe de corrigir, de confrontar ou corrigir um discípulo em amor. Porque tem gente que não consegue fazer isso. Está errando. E só abraça, faz vista grossa, mas como é que vai crescer? E eu lhe digo, seja ensinável. Cutuca quem está do seu lado e diga, seja ensinável. Pergunta, você quer crescer? Permita ser confrontado. Porque se não fores confrontado, você não vai crescer, você não vai abrir os olhos, não vai ver seu erro, não vai ver seu pecado. Quantos entenderam? Dêem glória a Deus. Você tem coragem de chegar para o seu discipulador, o seu líder, e falar assim: o que o senhor vê em mim que não está bom, só pode falar comigo. Ô pastora, o que a senhora vê em mim que não está bom, a senhora pode falar. Porque eu não quero ficar no erro, eu não quero ficar no engano, eu quero crescer. Oh Deus maravilhoso. Então quando falar com você, te chamar a atenção, não entorta o bico não, tá? Não entorta não, para o seu bem. Que a gente nota, não nota? Trava na hora. Só confronta quem ama. Então quem te ama te confronta. A Bíblia diz que leais são os como é que fala? As feridas, obrigado. Leais são as feridas daquele que nos ama, do que os beijos de quem não quer o nosso bem. Leais é para o seu bem. Se alguém tem coragem de pôr o dedo na sua cara, de chamar a atenção, de confrontar, é porque quer o seu bem, é porque essa pessoa te ama, ainda que você não receba bem. Então pare de se justificar, porque tem gente que, nossa, como me faz raiva. Você fala, tá vendo que está errado, mas a pessoa fica justificando. Ela não assume a sua responsabilidade. Por que não confrontamos? Medo de ser mal entendido, medo de a pessoa não gostar, medo de ser rejeitado, medo de piorar a situação, medo do desconhecido, e medo até de ser transparente, e também por falta de prática. Mas é ordenança bíblica, então faça em amor. Faça em amor.
E se tiver excedido na forma de falar, ainda que tenhas falado a verdade, mas excedeu na forma de falar, procure e peça perdão, sem retirar, sem passar pano para o erro do outro. Fique em pé, por favor. Para confrontar, ore antes, ore. Faça o mais rápido possível. Porque é você quem está vendo o problema, é você quem está percebendo. Deus vai te conduzir. Quem precisa de um Natan na sua vida, levanta a mão. Só alguns, né? Diga: eu preciso de um Natan na minha vida. Se você tem essa pessoa já, eu quero que você se dirija a ela e dê um abraço nela e diga: muito obrigado, porque você me ama e quer o meu bem. Pode começar com o seu cônjuge aí. Pode dar um abraço, pode sair e honrar essa pessoa. Oh Deus, se seus pais, vá a eles, peça perdão por tantas vezes que você engrossou o pescoço, ficou com o queixo duro. Acanachora barabá. Deus